Fala pessoal, bem-vindos ao canal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente está aqui para falar da ANKR. Vou fazer aquela análise fundamentalista que você já conhece aqui no canal, entender para que ela funciona, como ela funciona, a ideia, futuro, onde ela está, onde ela pode chegar. Vamos discutir tudo isso hoje aqui, perfeito? Antes eu vou te convidar, se inscreve aqui no canal, ativa o sino, dessa forma você ajuda aqui no nosso crescimento e também recebe sempre os nossos vídeos em primeira mão. Vamos nessa! Bom, vamos começar aqui falando o que é o ANKR. O ANKR ele é um projeto de infraestrutura para blockchain. Por que é importante a gente conceituar isso aqui antes? Um projeto de infraestrutura é o projeto que ele vai servir como base para outros projetos, para outras utilidades dentro da blockchain, como por exemplo um dos produtos da ANKR, que é criar nós dentro das outras redes. Como assim? Você quer ser um nó dentro da rede Ethereum. Você pode desenvolver isso diretamente na Ethereum. Ethereum é uma blockchain descentralizada, você não precisa de intermediários para isso, mas você pode ir através da ANKR. Qual a vantagem de ir na ANKR? Porque ele já tem o serviço de servidor, a gente vai falar disso já já, ele já tem também a expertise para fazer isso, outro ponto importante, e principalmente eles conseguem criar esse nó descentralizado de pessoas. Vamos pensar assim, descentralizado de pessoas. Como assim? Você entrou, um nó ele tem uma quantidade específica. Antes vamos falar aqui rapidinho sobre nó. O que é o nó? O nó é ele que valida as transações. Quando você paga a taxa lá na Ethereum, por exemplo, parte daquela taxa vai para os nós. Quem são esses nós? São quem colocou uma quantidade de moedas ali para validar as transações dentro da blockchain. Para você criar um nó, você precisa de uma quantidade bem grande de criptomoedas, da rede específica. Então, se você for um nó da COT, por exemplo, você precisa de uma quantidade de COT. Se você for um nó da Ethereum, você precisa de uma quantidade de Ethereum. Só que a ANKR consegue fazer prestar um outro serviço bem interessante, que você pode ser tipo 80% desse nó, os outros 20% ser preenchidos por outra pessoa, que vai ali, vocês se conectam através da ANKR, sendo que você nem conhece. Ou seja, muito parecida a ideia com uma piscina de liquidez, só que monta uma piscina de pessoas para criar um nó numa rede. E isso já está rodando muito bem em várias e várias blockchains, inclusive na Polkadot, Kusama, Ethereum, várias outras já tem nós criados através da ANKR rodando. Esse é um dos produtos deles. Só que esse produto passa por uma outra coisa, ser um servidor para os próprios produtos deles e para outras coisas dentro da internet. Como assim? Eles fornecem através de tecnologia blockchain, e tudo isso já está acontecendo, o projeto já foi fundado lá em 2017, já é um projeto de certa forma consolidado. Eles permitem às empresas compartilhar os seus poderes de servidor na rede de forma descentralizada. Como assim? Imagina a Google e a Amazon, inclusive eles são compatíveis com a Google, com o servidor do Google e com o AWS, que é o servidor da Amazon. Esses servidores, eles têm uma capacidade, claro, só que eles não são 100% vendidos, por uma questão óbvia. É como se você tivesse um ônibus de viagem. Nem sempre você vai vender todos os assentos daquele ônibus. Assim são com servidores. E aí esses servidores, eles conseguem alugar esses espaços que sobram nessa viagem, eles conseguem alugar esses assentos que sobram para a ANKR, eles vão receber lá, eu acredito que no token nativo, que é uma ANKR também, e a ANKR vai disponibilizar isso para as pessoas utilizarem, seja por meio desses nós, como eu falei para você, ou seja por meio, daí vem outro produto deles aqui, seja por meio do desenvolvimento de DApps voltados para a Web3. O Web3 é a Web 3.0, a ideia de descentralização de forma macro mesmo. Como assim? Lá atrás veio a Web 1.0, que era o quê? Os portais forneciam conteúdo para a gente. É tipo uma Globo.com quando surgiu lá atrás, um portal UOL, aqueles portais ali são Web 1.0. Depois veio a Web 2.0, que a gente produz conteúdo para os portais. Redes sociais, Facebook, Instagram, Orkut, que foi um dos pioneiros nisso aí, Twitter. O conteúdo que você entra no Instagram e vê, eles não produzem nada daquele conteúdo. Aquele conteúdo é produzido por outras pessoas. Então tem essa mão dupla em relação nós, internet. E a Web 3.0 vem descentralizar, ela acaba com essa pessoa. Imagina um YouTube, por exemplo, que é internet 2.0, eles não produzem conteúdo nenhum, na verdade eles até têm uns conteúdos autorais, mas a grande parte, inclusive esse que você está me assistindo agora, só foi produzido por mim, por exemplo, são produzidos pelas pessoas.
Só que imagina que se eu pudesse produzir o meu conteúdo e colocar ele de forma descentralizada na blockchain para qualquer um acessar. Então, eu teria segurança e escala de forma que todo o ganho desse vídeo aqui, por exemplo, com ads, com qualquer coisa que ele possa vir a dar, e todo mundo seja direto entre eu e a pessoa que consumir, ou entre eu e a pessoa que anunciar. Perderia esses intermediários. Isso é o Web 3.0. Eles visam essa quebra de paradigma, esse fim do intermédio para tudo. E aí ainda voltando aqui para a NKR, sobre essa questão dela fornecer servidores para a rede, existem outros projetos que já pensaram isso, como por exemplo um projeto que eu até participei do ICO dele, que está um pouco parado, que é o Porsche Network. Ele visa fazer exatamente isso, só que com o poder computacional das pessoas. A Nunet, que é um outro projeto bem interessante, visa fazer isso com o poder computacional das pessoas. Só que a NKR faz isso com o poder computacional de empresas, ou seja, servidores confiáveis. Por exemplo, o servidor da Amazon, por exemplo, o servidor do Google. Então, eles têm uma capacidade maior, pensando no curto prazo. A longo prazo, eu acredito que um projeto semelhante a esse, que utilize o poder computacional das pessoas, possa se tornar maior. Mas nesse momento, a NKR, por utilizar esses servidores já consolidados no mercado, ajuda também na consolidação da NKR. Falando agora um pouco sobre o token. O token é o mesmo nome do projeto, a NKR também. Tem um supply de 10 bilhões, ele já é encontrado na Binance, Coinbase e Huobi, então não há o que se falar mais em listagem desse token. É um token que já roda tanto na Binance Smart Chain como na Ethereum, e ele é um token também utilitário, então ele vai servir tanto para a governança do projeto, definir o futuro, enfim, como também a utilidade. Como assim utilidade? Essas pessoas, por exemplo, que vão desenvolver os seus DApps lá e vão pagar por um servidor, ou essas pessoas que vão lá e vão criar um nó, vão utilizar de um nó. Tudo isso, eles vão pagar a utilização do protocolo através do token ANKR, que vai dar bastante utilidade para o token. Em questão de valor, ele já está entrando no top 100 ali da CoinMarketCap. Ele vem crescendo desde quando foi fundado, lá em 2017, e por ser um token utilitário, a gente não sabe até onde pode chegar esse projeto. Ele pode se tornar uma base da blockchain de uma forma geral nos próximos anos, como pode ser substituído por uma outra tecnologia nos próximos anos. Então, é um projeto muito interessante, vale a pena a gente acompanhar o investimento, realizar nossos lucros, surfar essa onda, mas obviamente é um projeto que precisa ser acompanhado. Falando agora um pouco da equipe, esse token ele foi fundado numa universidade lá na Califórnia, na Universidade Berkeley, e tem até uma história bem interessante por trás. Os dois cofundadores, eles acreditaram muito nessa questão da blockchain, tudo isso, e lá em 2014 eles compraram 22 bitcoins, e esses bitcoins serviram em 2017 como base para desenvolver esse projeto, ou seja, eles pegaram toda a valorização daqueles 22 bitcoins, venderam em 2017 e fundaram esse projeto aqui que é o ANKR. Esses fundadores, um deles chama Chandler Song, ele inclusive é engenheiro lá na Amazon, no servidor da Amazon, e atualmente é o CEO da NKR. E o outro fundador se chama Ryan Feng, esse já não era aí do mercado de desenvolvimento, ele era do mercado financeiro, trabalhava como investidor bancário lá no Morgan Stanley. Desde então, uma coisa bem interessante que vem acontecendo na NKR, eles sempre se preocuparam em dar a maior escala possível para esse negócio, mais voltado para o desenvolvimento em si do que para o marketing. Então, se a gente entra lá no site da NKR, por exemplo, eles estão o tempo todo contratando, aumentando a equipe, informação sobre novas coisas que estão acontecendo, novos braços que eles estão desenvolvendo, novas conexões com blockchains, novos nós. Então, eles são muito ativos no sentido de crescer mesmo o projeto, de desenvolver a empresa, de contratar, criar mentes, de entregar conteúdo para a blockchain, que isso é bem interessante também. Então, até vale a gente falar também aqui agora um pouco sobre a comunidade, porque eles têm um Twitter muito ativo, eles contam com mais de 140 mil seguidores lá no Twitter. Além disso, eles têm um Medium repleto de conteúdos, cara, conteúdos bem profundos. Eu li um artigo lá, inclusive, falando sobre o Web3, muito interessante. Vale a pena você visitar para se aprofundar um pouco mais nesse projeto. E contam ali também com 18 mil pessoas no Telegram, 5 mil pessoas no Discord, que também tem bastante conteúdo lá no Discord. E aí, claro, como eu já adiantei aqui, é um projeto interessante. Sobre investir ou não nele. É um investimento que você precisa acompanhar
Porque sempre que a gente fala de infraestrutura, o potencial de multiplicação é muito grande. Só que a gente tem que estar atento também de que a infraestrutura ela pode mudar muito rápido, a tecnologia pode mudar muito rápido. E eu vou te dar um exemplo aqui agora. Ethereum. A Ethereum, se ele tivesse se mantido lá com a ideia inicial do Ethereum, certamente ele já teria sido ultrapassado por outras redes, como a Solana, como a Cardano, como a Polkadot que está vindo aí. Só que o Ethereum ele teve que se movimentar. Então, se o Ethereum ele não tivesse se movimentado, como assim? Aumentado a quantidade de nós, o Ethereum 2.0 está aí também para resolver problema de taxa, de velocidade e outras coisas, ele seria uma tecnologia ultrapassada. Mesmo muita gente a nível de mundo nem conheceu o Ethereum ainda, ele já estaria sendo ultrapassado. Então, a NKR, como é um protocolo de serviço de estrutura, o crescimento dele a longo prazo vai depender dessa capacidade deles estarem pivotando o projeto sempre que necessário ou percebendo novas tendências, novas tecnologias, crescendo e desenvolvendo ali dentro do projeto. Fazendo isso, é um projeto que tende a se multiplicar muito, perfeito? Se você tiver alguma coisa para contribuir aqui com esse conteúdo, se você tiver alguma dúvida, por favor, comentário aqui embaixo. Vamos trocar essa ideia aqui e enriquecer uns aos outros. Tamo junto, abraço.